integrativos e eu sou Luciana e estamos aqui hoje para iniciar a construção do saber integrativo a respeito do nosso processo de contato e de seleção a partir dos nossos esquemas cognitivos, os nossos esquemas que classificam a nossa vivência. Esses esquemas são também projetivos. E nós vamos hoje construir esse saber a respeito do nosso contato e da nossa captura e assimilação a partir dos nossos esquemas cognitivos, da nossa vivência, a partir do movimento integrativo. E eu peço licença para iniciar a construção desse saber integrativo com todos vocês. E para quem não me conhece, sou Luciana, sou terráquea, brasileira de nascimento, atualmente vivo em Portugal, mas me entendo cidadã do mundo. E eu estou aqui fazendo a construção desse saber integrativo por ser psicóloga, por ser epistemóloga, trabalhar na construção do saber, por ser educadora, por ser administradora, com mestrado, com doutoramento, tendo sido cursada nas federais do Rio de Janeiro, com mais de 10 anos de experiência como pesquisadora, docente na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também ter a minha formação aqui por Portugal pela Universidade do Minho, estar em investigação científica na Universidade de Trás-os-Montes e Douros, enfim, pela minha vida integrativa, que é a minha forma de eleição de ser, e por todas as possibilidades de vivenciar o meu movimento integrativo e construir os caminhos integrativos na minha prática clínica em psicoterapia integrativa, na minha prática como educadora de profissionais da saúde, na formação em psicologia e terapia integrativa, também pela minha prática dos processos integrativos de coaching, de mentoria, de desenvolvimento e implementação de estratégias integrativas nas corporações, enfim, pelo meu ser integrativo e todas as possibilidades que eu integrativamente vivencio. Então vamos falar sobre a construção do nosso sistema de contato, de captura da nossa vivência à luz do movimento integrativo, que tem uma característica seletiva e projetiva. Bem, vamos entender alguns aspectos. Quando nós chegamos aqui como seres vivos na nossa dimensão física em planeta Terra, e lembrando-os que nós somos inteiros, e nós temos na nossa dimensão existencial terrena os aspectos, as multidimensões físicas, o corpo físico, o nosso soma, que está integrado à nossa dimensão fisiológica, tudo que é fluido e circula dentro do nosso corpo, então como o sangue, como a linfa, como os sistemas de drenagem de líquidos, através também que vão formar a urina, os tecidos que são conjuntivos são tecidos que têm a característica mais fluida. E nós temos também o corpo somático, essa dimensão que nós apalpamos, que nós pegamos, né, mais físicas, com essa forma que tem os ossos, que tem
os tendões, os ligamentos que estão lá nas articulações, os nervos, que tem os músculos que preenchem os espaços, que tem a ectoderme, que nós chamamos de pele, essa camada coberta, cabelos, pelos, enfim, lá dentro de nós temos o que nós chamamos de vísceras, que são os conjuntos celulares a partir das moléculas que formam os órgãos que têm funções específicas e se interatuam, integram na sua atividade, nas suas funções a outros órgãos e formam sistemas como o sistema nervoso, que é o sistema que transmite informações, que recebe, transmite os comandos para que tudo possa ser executado, as termorregulações, o sistema sensorial. Nós temos o sistema respiratório, que articula aqui um outro contato, numa outra dimensão mais fluida, que é a bioenergética, que são os gases que circulam dentro de nós, mas não só pelo sistema respiratório, porque nós também temos os gases produzidos a partir de uma outra função que se dá no sistema gastrointestinal, de quebra das moléculas, das partículas que são ingeridas por nós, que adentram o nosso organismo pela nossa boca, mas também adentram gases, outras partículas, e lá o sistema gastrointestinal, na sua função digestória, elimina gases também, que nós sabemos que circulam no nosso corpo e saem do nosso corpo. Nós temos também os líquidos que fluem no nosso sistema fisiológico, que também saem do nosso corpo através do suor, da saliva, existem vários fluidos líquidos também. Então, o corpo somático está integrado ao corpo fisiológico, às dimensões que fluem, ao corpo bioenergético, naquilo que flui mais rarefeito como os gases, mas também nas forças e nos campos eletromagnéticos que existem dentro do nosso corpo e que já foram estudados, já foram comprovados, por exemplo, por aqueles que estudam dentro do campo da física e da química também, a relação de aproximação e de troca entre as partículas menores, vamos chamar assim, que compõem as moléculas que vão compor as células, como os elétrons, os nêutrons, os pósitrons, como as dimensões menores ainda entre eles, que são os quarks, que as vertentes quânticas das diversas áreas do saber já comprovaram, como a física, como a biologia, como a química. E tudo isso gera movimento. Falar-se de partícula, de quarks, de elétrons, de pósitrons, de nêutrons, é falar de movimentos que ocorrem dentro dos elementos que são menores e nos compõem, como as moléculas, como os átomos que vão existir dentro das células, e essas células vão se agrupando, vão se integrando por aproximação, outras vezes realmente por troca, por síntese, por aproximação elas ficam próximas, como é conhecido no caso dos neurônios, e eles têm um espaçamento entre a terminação de um neurônio, de outro, e aqui é um sistema de força, de atração, de repulsão, um campo que faz com que a informação daqui circule nesse espaço aqui próximo, mas de contato, né, vazio, e chegue no outro aqui, que na verdade não é bem vazio, mas ele chega aqui à extremidade e navega, circula aqui, passa por um sistema de forças que é atraído para chegar aqui no outro e continuar circulando de neurônio em neurônio, mas isso não é só no neurônio, isso também ocorre nas outras demais células que por aproximação também trocam seus conteúdos, trocam os seus elementos, e isso se dá em frequências de movimento que definem forças desses movimentos, desde do quark, da partícula do átomo, na porção menor do átomo, dentro da célula, dentro da molécula que está dentro das células. Isso gera um campo de força, como nós também já conhecemos, por exemplo, fazendo uma analogia, o campo de força gravitacional entre o planeta Terra e a órbita de outros planetas, o Sol e o seu satélite Lua, que mantém tudo circulando em movimento, mas um movimento com uma regência de forças que nada
que não causa choques entre si, porque será que já imaginávamos nós aqui vivendo no planeta Terra hoje e levando uma sacudidela porque o planeta Terra bateu em Urano, outra sacudidela e todo mundo cai porque o planeta Terra, ao fazer os seus movimentos de rotação em torno de si mesmo, em translação em torno do Sol, se chocou com Saturno e daqui a pouco a gente leva uma sacudidela ou o planeta vira e a gente cai da onde está para uma outra área porque ele se chocou a Vênus, a Marte. Não é assim que acontece, né? Ou a gente tem áreas do nosso planeta destruídas, devastadas porque a Lua se chocou em planeta Terra ou porque o planeta Terra saiu da sua órbita e chegou muito mais próximas do Sol. Não é assim que acontece, porque nós temos um sistema de força que é chamado força orbital e que para nós aqui cria a sua projeção, a sua influência, vamos chamar assim. A projeção é a mesma coisa que uma influência de algo que externo, que está muito distante, chega até nós, que é a força da gravidade nos mantendo sempre em pé e nos mantendo com o que nós chamamos de peso corporal, com uma dimensão de força proporcional ao nosso conjunto físico aqui, que envolve o soma, né, os ossos, os órgãos, articulações, tendões, ou nervos, a nossa composição aqui de matéria que também está toda agrupada dentro do nosso corpo e não sai por aí navegando desconectada, dissociada, ou seja, fica toda integrada aqui, formando Luciana, que está falando com vocês, com essa limitação aqui física pela pele, também pelo sistema de força que está dentro de nós, que é isso que eu estou falando, que é o campo bioenergético. Mantém tudo trabalhando em harmonia, ou seja, em sintonia, equilíbrio, em frequências de forças e de campo magnético, formando esse conjunto aqui. E isso não se desfaz em pequenos pedacinhos, porque nós temos as forças internas também integradas com as forças externas e, como eu falava anteriormente, da força da gravidade, que é essa força que é constituída pelos movimentos da Terra de girar em torno de si, que é a rotação, e de girar em torno do Sol, que é a translação, em relação a forças orbitais dos outros planetas, e ninguém sai aqui na Via Láctea, todo mundo batendo, com todo mundo, a gente levando sacudidela, caindo, ou um monte de destruição no nosso planeta. Inclusive essas forças todas impedindo que outros sistemas que existem no universo fiquem se chocando conosco, tanto que os satélites ficam também girando em torno do planeta Terra e não sai caindo na cabeça de cada um de nós por causa dessa força, desses campos orbitais, e que a influência projetiva desses campos orbitais em nós gera o nosso peso físico. Aquilo que a gente sobe na balança e vê, eu peso tanto, eu peso tanto. Porque tanto esse sistema de força gravitacional, esse campo de influência do movimento da órbita dos astros que vivem lá no universo, entre eles o planeta Terra, nos influencia, quanto o nosso sistema de força interno também nos influencia e coloca-nos inteiros, e as nossas células da pele não saem voando por aí, a não ser aquelas que já na renovação celular da nossa pele já estão inativas, que nós costumamos chamar de morta, e sai circulando, tanto que se a gente pegar um raio de sol que está entrando no nosso ambiente, por exemplo, numa janela e for olhar, a gente vê um monte de coisinha e geralmente fala que é poeira, e isso também tem poeira, também tem sedimentos que estão no ar, mas boa parte ali já foi comprovada que é pele morta que sai circulando por aí de todos os nossos corpos, né? Bom, esse sistema, por que eu estou falando de tudo isso? Nós somos um inteiro na parte física e nós somos também inteiros. Nós somos inteiros com a parte física, com a parte mais concreta, mas continuamos sendo inteiros também com a parte menos concreta, menos física, que é o nosso aspecto integrativo, integrado da nossa psique, ou nossa dimensão psicológica ou subjetiva, é tudo a mesma coisa. É um nome para tudo aquilo que não é tão físico a ponto de ser palpável, verificável, quanto recolhido,
quanto o corpo físico, a fisiologia, os líquidos que circulam e também a bioenergética, que por máquinas é possível ser mensurado, ser estudado, né, por aqueles equipamentos como ressonância magnética, tomógrafos, PET scan conseguem identificar também esses campos de forças que ocorrem no nosso corpo e tornar isso imagem e estudar. Quando não é parte desse conjunto, o soma, o fisiológico e o bioenergético faz parte da continuidade desse conjunto, que não são separados, que é o que ganhou o nome de psique. E a psique tem várias porções também, várias multidimensões integradas a ela, porque nós vivenciamos a nossa experiência envolvendo pensamentos, envolvendo os sentimentos, que são as nomenclaturas para uma outra dimensão, que são as sensações, que são as impressões das nossas mobilizações da inteireza da nossa psique sobre a inteireza do nosso soma, com a sua fisiologia e com a sua bioenergética, é o campo das sensações. Nós temos também ali atuando o comportamento, que são já são as entregas, as ações, as movimentações nossas externalizadas que estão no nosso campo do comportamento. E esta mobilização no campo do nosso comportamento vai integrar os nossos movimentos que causam interferências nas movimentações dos outros seres vivos, e vai trazer efeitos de retorno, efeitos de reverberação sobre nós, e isso nós chamamos geralmente de dimensão relacional ou social, porque é essa interferência em tudo que está fora e do que está fora intervindo em nós. E nós temos também uma outra atividade, na verdade multidimensões, que são as mnemônicas, que são as de armazenamento de toda a nossa vivência, que permite que nós não, a todo dia, continuemos de onde paramos ou fizemos a pausa do sono, sem ter que voltar sempre para o estágio inicial lá, de ser um bebezinho, um recém-nascido. É a nossa dimensão de armazenamento de memória, ou também chamada mnemônica, e que tem muitas dimensões e muitos níveis de ativação, e que armazena a nossa história de vida, a nossa autobiografia, tudo que nós vivenciamos, e que também já foi comprovada nos estudos com pessoas que sofrem traumas, que sofrem colapsos, crises e têm uma dificuldade de acesso dessa parte da nossa psique, que são as memórias. E estas memórias também, elas estão integradas com todo um sistema que é o que nós vamos falar hoje, que é o sistema de contato e captura, a partir da funcionalidade de seleção que nós temos na nossa funcionalidade, porque nós temos a nossa dimensão psicológica no nosso nível mais microdimensional, nas partículas. As partículas têm uma psique, elas têm funcionalidades de cognição, de sentimento, relacional, de comportamento, de troca, lá dos nossos quarks, dos nossos átomos que formam as moléculas que vão formar as células, as dimensões menores. Eles têm uma dimensão também de memória, então eles arquivam os parâmetros, os padrões, eles evocam, assim como nós, eu, Luciana, a nossa inteireza, arquivam na nossa memória as nossas vivências, eles também, eles evocam, eles fazem um processo intencional de reavivar, de recuperar, né, de ter contato com esses parâmetros, esses padrões arquivados, e utilizam tanto que eles repetem isso autonomicamente, né, de modo autônomo e automaticamente também, porque precisam muito desses parâmetros sendo sempre executados. Isso vai criando um super aprendizado, ou seja, uma aceleração tão grande dessa recuperação desse processo, que já torna algo imperceptível
de outros movimentos que estão acontecendo. Então isso vai acontecendo de modo, no segundo plano, muito automatizado, lá no nível quark, no nível do átomo, da molécula, da célula, assim como na nossa inteireza também acontece. E para quê? Para que haja uma economia de processualidade, de uma economia de força dos processos, para eles serem utilizados naqueles processos que são novos, que precisam agora serem investigados, estudados, porque eles diferem daqueles que já são conhecidos nos parâmetros armazenados, nos parâmetros de classificação, categorização, ou seja, nos esquemas que nós criamos que condicionam os nossos movimentos, seja a nível quark, atômico, molecular, celular e do organismo como um todo. Porque os nossos esquemas, que são as relações de ligação, de integração de um aspecto com o outro, que precisam estar integrados para que um quark se movimente e reverbere o seu campo de força, que é percebido por outro quark que interage com ele, e eles possam fazer ou as aproximações para troca, ou de fato conexões, que às vezes são conexões reais mesmo, com contato para troca, para que numa sequência vários quarks ou vários átomos, várias moléculas, vários átomos e várias células também o façam, isso possa criar uma grande vivência, uma grande sistema complexo e inteiro de forças possíveis de ter contato para se manter na sua inteireza, na sua constituição. Lembra que eu falei? Manter tudo juntinho, formando esse inteiro aqui dentro, e também nas trocas com os campos, as forças que são maiores e que intervêm em todos nós. E esse conjunto, além disso, manter-se em condições de continuar produzindo a força para se manter inteiro, conectado, compactado, mas se abrir para produzir novas forças, que era isso que eu falava. Enquanto parte dos esquemas que são projetivos, porque eles projetam para selecionar aquelas dimensões da sua processualidade que vão manter-se na repetição automática e autônoma, que vai trabalhar em segundo plano, em plano de fundo, para manter a inteireza viável, capaz de estar no mundo e produzir interferências no mundo, receber interferências da sua vivência no mundo ou com todos os outros seres vivos. Então esse processo tem que acontecer automatizado em todos os níveis, da microdimensão à macrodimensão, da inteireza do todo do organismo, para que outros processos agora direcionem mais a força que esses processos automatizados criam, para que possa ser feito todo um estudo, toda uma condição nova que define novos esquemas de conexões, de integrações, para a produção de contato, de vivência com o novo, e isso em todos os níveis, do quântico, do quark, da molécula, do átomo, da célula, do conjunto de células já numa função que reverbera num todo que forma o nosso organismo. Essas funções que precisam ser automatizadas, que são de modo autônomo e que têm por base os esquemas, que são a relação que vai conectar, que vai integrar por aproximação ou por contato, que são automatizados, cria um sistema de baixa utilização energética, de baixa utilização das forças, para ser redirecionado aquilo que nós vamos ter contato, que é diverso desses esquemas já conhecidos e que foram conhecidos desde o momento que nós fomos gerados no útero materno, desde que nós éramos aquela célula ovo zigoto a partir de um espermatozoide, de um óvulo, que se uniram e que formaram um ovo zigótico. Naquele momento da união, né, quando houve a união dos gametas, né, do espermatozoide e do óvulo, nessa união esse sistema de processualidade já começou a trabalhar nos nossos esquemas mais automáticos e autônomos, no início ali a partir do que nós chamamos carga genética, que está lá nos genes, estão lá num tipo de células que vieram nesses gametas masculinos e femininos,
chamado cromossomos e que trouxe uma relação, um livrinho ali estabelecido de possibilidades de movimentos, e que essa junção do que vem da mãe no gameta feminino, que é o óvulo, que vem do pai no gameta masculino, no espermatozoide, começaram esse movimento a partir do contato. Ali foram os primeiros esquemas condicionados a nível quântico, atômico, molecular e celular de nós mesmos. E já começamos com aquele esquema que veio dos gametas, os processos que têm uma função de esquemas condicionantes que vão ser repetidos e vão se tornar autônomos e automáticos, vão despender menos energia para os outros, que nesse caso lá do nosso feto, de ser um feto, um embrião, lá no início da nossa vida no ventre materno, outros, por exemplo, que trarão um aprendizado como os processos de diferenciação celular. Porque lembra, nós éramos todos a junção de um gameta feminino com um gameta masculino. Só que esse todo vai formar características nossas muito distintas. Vão se transformar em células que vão trabalhar formando o sistema nervoso, que ele inclusive começa bem no início, junto com outras células que vão criar o nosso sistema cardiovascular, né, cardíaco, circulatório, que também precisa iniciar bem no começo, mas outras que vão passar por esse processo, que é um processo de conhecimento, é um processo de criar novos esquemas de condicionamento, vão virar a nossa pele, vão virar os olhos, vão virar o nariz, a boca, vão virar os pulmões, vão passar por um processo de diferenciação celular que cria células diferentes para formar os músculos, os tecidos, o estômago, enfim, para formar o nosso corpo todo. Então, o que está acontecendo? Integrativamente, o que eu estou falando, existem esquemas que são os esquemas, ou seja, são chamados esquemas, que é o parâmetro de classificação do que nós devemos conectar com o que. Esse esquema ele é condicionante porque ele define o que vai se conectar com o que e como, seus detalhes, as suas características. Enquanto isso é feito, que começa lá no ventre materno, lá no nosso princípio, lá a partir do nosso mapeamento genético, as informações que vêm nos cromossomos, que vieram a partir da mamãe e do papai e que começam o nosso processo, e isso vai se repetindo automaticamente e se transformando em processos que são de segundo plano. Outros processos, que naquele caso é o da diferenciação celular, para formar tecidos, órgãos com funções distintas e distintos na sua constituição entre si, são os processos, por exemplo, dos novos esquemas, que precisam da energia toda ser direcionada para eles estudarem, definirem como executar, enquanto os outros, que são aqueles automáticos, precisam de baixo índice de energia, de força, para continuarem se movimentando e se reproduzindo. E os novos, que vão formar, naquele caso do princípio, a nossa diferenciação celular, com funções e características distintas entre si, precisam de todo um estudo da nossa composição no nível quark, no nível atômico, no nível molecular e no nível celular e na sua complexidade, para se desenvolver como algo novo e com uma experiência nova, com uma movimentação nova. E aí formam os novos tecidos e vão nos constituindo durante lá os 9 meses. E se essa relação que é integrada, ela tiver dificuldades, barreiras, né, que podem acontecer, alguma coisa não vai ficar bem, e é daí que vão surgindo as anomalias, que vão surgindo os organismos que não vêm com uma regulação complexa e integrada, e que vem com as suas disfuncionalidades, que podem ser físicas, que podem ser processuais. Às vezes não é só o mau desenvolvimento de uma parte do corpo, de um braço, de uma perna, da cabeça, as dimensões maior ou menor, mas às vezes a constituição do aparato somático está seguindo aí as proporções que precisam seguir, mas a disfuncionalidade, por exemplo, ocorre na função, no trabalho, e às vezes tem partes do nosso corpo que
precisam, por exemplo, expandir, comprimir e não fazem isso adequadamente, ou tecidos, né, que têm que ser mais flexíveis, são mais enrijecidos e vão trazer vários problemas para a nossa inteireza, na sua dimensão aí, que vem desse processo que é integrado entre funções autonômicas que são muito repetitivas e economizam a nossa energia para as funções que são novas e que vão ter no desenvolvimento de novos padrões. E da mesma maneira que isso ocorre no nível celular, no nível mínimo, isso ocorre também, né, no nível do soma, da fisiologia e da nossa bioenergia. Isso também ocorre nos nossos níveis integrados que formam as dimensões que eu gosto de chamar mais de sutis, que são as psicológicas, as mais abstratas, as mais subjetivas. Nós vamos ter processos que estão automatizados para economia de energia. Então, na nossa captura, vão ter lá as nossas primeiras experiências de vida que nos causaram efeitos, resultados, vivências que foram classificadas como funcionais, como que nos trouxeram a condição de êxito mais rápido. Elas estão lá na nossa automatização, geralmente no nosso sistema condicionado de preferências, e que nós adquirimos lá na infância, então nas relações que estavam dadas naquele momento com as nossas figuras parentais, as pessoas que nos cuidavam, os ambientes primeiro que nós morávamos, e muitos desses parâmetros, desses esquemas que nós condicionamos, assim como na genética, eles são herdados. Então, no princípio, nós começamos a viver a nossa experiência com as lentes, os óculos, os filtros que vão nos dizer o que é melhor ou pior, certo, errado, o que nós deveremos gostar ou desgostar, que vem da nossa família, das nossas figuras parentais. Então nós vamos aprender a ter contato com alimentos, com comportamento, com vestimentos que estão no nosso esquema herdado dos nossos familiares, que são os primeiros, assim como na nossa constituição física nós tivemos contato, na forma de falar, de nos comunicar também, de gesticular a partir deles. Isso tudo é o nosso esquema herdado, que vai funcionar primeiramente e vai se tornar por um reforçamento, que é o quanto a gente faz e recebe o retorno na nossa dimensão relacional de troca de que aquilo foi exitoso, deve permanecer. Isso vai ser automatizado e isso vai ficar sendo funcionando repetidas vezes e se fortalecendo e sendo aquele primeiro que vai ser entendido como que economiza as funções, economiza a energia, economiza os processos e os seus desgastes, enquanto que outros vão se tornar novos ao longo do nosso desenvolvimento, porque nós começamos também a entrar em espaços de relações que não são só da nossa casa, não são só com as figuras familiares, nós vamos conhecer outros semelhantes a nós, vamos trocar experiências com eles, e esses esquemas automatizados que se repetem, diminuem o gasto de energia, vão permitir um direcionamento de energias para os esquemas novos das nossas experiências, que são diferentes dessas, e que nós vamos poder classificá-las funcional ou disfuncionalmente, conforme os resultados que elas geram em nós e em tudo fora de nós, e o efeito de retorno desses resultados, e que vão formando novas memórias das nossas vivências, que poderão ser também integradas a esse sistema mais automatizado, a depender das nossas ações de repetição sobre elas, para passarem por um processo que é chamado superaprendizado, que em outro momento eu vou explicar. Mas se elas não forem repetidas, reproduzidas, porque houve, por exemplo, um condicionamento negativo, ou seja, houve experimentar uma vivência que causou dores, sofrimentos, angústias, elas não vão para o nível das funcionalidades dos esquemas que são repetitivos, automatizados e, portanto, são econômicos à processualidade da nossa inteireza. E elas vão para um outro campo que geralmente dificulta, cria barreiras para que nós evoquemos e acessemos facilmente.
Então elas vão para um outro campo do nosso sistema de memória que não vai servir de parâmetro fácil e ágil para a nossa recuperação. E assim a nossa vivência, o nosso contato, na nossa interesse em muitos níveis, define os esquemas que são as formas, as características das integrações, das ligações, das conexões, de tudo que nós vivemos na nossa inteireza, do aspecto somático-físico ao aspecto psicológico mais abstrato, e nos oferece sempre que nós estamos ativos e também inativos, no sentido que ativos em vigília, aqui acordados fazendo, como também com a baixa de atividade durante o sono, para que sejam utilizados, sejam apropriados por nós e sejam úteis na nossa entrega no mundo, os efeitos que causamos e as reverberações que nós temos. Então, a nossa funcionalidade inteira sempre se dá através do uso de esquemas condicionantes e que eu vou explicar mais à frente a sua característica projetiva, ou seja, esses esquemas são os nossos parâmetros que vão fazer o que eu já expliquei no contato, uma seleção daquilo que nós capturamos em muitos níveis, e nós temos a comprovação, cada um de nós, à medida que nós vivenciamos as nossas experiências e, por exemplo, definimos que nós desejamos muito adquirir um bem com certas características, com certas funções. Vamos imaginar assim, vamos evocar na nossa memória em vários momentos que nós desejamos muito uma determinada coisa que tinha características específicas sobre ela. Pode ser um brinquedo lá na infância, tipo uma bicicleta, pode ser um veículo na vida adulta, pode ser um tipo de casa, pode ser um tipo de roupa, acessórios, mas enfim, vamos buscar na nossa memória quando nós desejamos muito ter uma coisa e nós levamos um tempo para conseguir essa coisa, porque às vezes tem um alto custo, tem que haver um esforço nosso. A partir do momento que nós, no nosso esquema de memórias, com todas as formas que nós vivenciamos, nós definimos aquele esquema de integração do formato, cor, característica do objeto desejante, nós passamos no nosso sistema de captura seletivo a fazer um movimento de hipervigilância e identificação daquilo. Aquilo passa a ser algo que é muito importante para nós no nosso parâmetro de contato com o mundo, e aí nós passamos já assim como vasculhar a presença daquilo no mundo, e é impressionante. Nós começamos a ver que por toda parte tem aquele objeto desejante, e antes de nós o desejarmos, eles passavam oculto, eles passavam desapercebidos do nosso contato com a vida, com o mundo. Eles estavam lá, mas nós não capturávamos a sua forma e nem o percebíamos. E a partir do momento que virou um elemento desejante, ele passa como se evidenciasse, é como se ele se destacasse de tudo que há fora de nós, à nossa volta, como se ele se destacasse para nós. Mas na verdade não é isso que acontece, ele não se destaca, nós é que passamos no nosso código de captura, de seleção do que nós capturamos, a colocar esse parâmetro muito evidenciado e a procurá-lo como se fizéssemos um escaneamento, uma varredura de contato e procurássemos para que todos aqueles que têm os elementos parecidos, semelhantes com o que nós desejamos, e eles então nós passamos a percebê-los, a vê-los com muito mais identidade, quantidade, clareza para o nosso contato. E isso comprova que a nossa vivência ela é perceptiva, seletiva e ela é projetiva, porque aquilo que nós definimos de importante nós colocamos para fora e nós o identificamos. A partir do quê? Dos esquemas integrativos que compõem aquilo que no nosso sistema agora de preferência se tornou muito fundamental, muito importante por ser muito desejado. Mas eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Por hora, eu vou pedindo os agradecimentos e vou informando que nós vamos fazer aqui uma delimitação da construção desse saber para que nós continuemos nos próximos vídeos
a partir desse mesmo tema do nosso sistema de captura de contato seletivo, projetivo, a partir dos esquemas condicionantes que se dão em toda a nossa inteireza, do aspecto mais físico ao aspecto menos físico, mais psicológico. E para todos que chegaram até aqui, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber e convidando aqueles que gostaram, que deem um like, joinha, compartilhem o vídeo, aqueles que tiveram comentários, questões a fazer, que coloquem no comentário do vídeo, para que nós possamos também receber e colocar no nosso escopo temático, e aqueles que confiarem no meu trabalho e quiserem desenvolver processos integrativos comigo, há o nosso e-mail na descrição do vídeo. Por hora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber.